Olá, tudo bem com vocês? Vamos meditar na palavra? Hoje eu separei aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. No caminho de Emaús, quando dois discípulos que estão tristes, estão assim abatidos, porque após a ressurreição de Jesus, né, quando a Maria Madalena e as mulheres falaram para os discípulos que elas foram ao sepulcro e não viram mais o corpo de Jesus, que ele havia ressuscitado, e eles não creram. Então, dois desses discípulos, que é Cleopas e um outro, eles decidem ir para Emaús. Emaús, no hebraico, significa águas quentes. E aí a gente já tem uma revelação do Senhor, porque veja bem, águas quentes, quando a gente toma um banho morno, um banho quentinho, relaxa o corpo, dá sono, né? Na vida espiritual também é assim. Se relaxarmos, consequentemente, vamos esfriar na fé e sair dos caminhos do Senhor. Não é verdade? Então, eles dois vão conversando, né? É como se desabafando um com o outro acerca de tudo que aconteceu, né? Eles não estavam mais com Jesus, eles estavam tristes. E o verso 14 fala que quando eles estão conversando, Jesus aparece e começa a caminhar com eles. Está no verso 14. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Não reconheceram Jesus. E Jesus segue a caminhada com eles. Me lembra quando Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. Né? Porque eles estavam falando acerca de Jesus. Estavam falando sobre Jesus. E Jesus aparece. No verso 19 ao 24, eu marquei, porque Jesus pergunta para eles, né? Sobre o que vocês estão falando? Que coisas são essas que vocês estão falando? Porque eles não reconheceram e Jesus não diz não que é ele. Aí eles falam com Jesus, né? Ah, então o senhor não mora aqui, o senhor não é daqui não, né? Porque não sabe tudo que aconteceu e começa a falar para Jesus, né? Sobre tudo que havia acontecido. Que Jesus, né, estava com eles, havia falado. Ora, eles caminharam com Jesus, né? Por que eles estavam assim? No verso 28, a palavra diz que Jesus, na caminhada, né, indo para Emaús, a palavra diz que Jesus fez como quem ia para mais longe. Não diz que ele ia. A palavra diz claramente que Jesus fez como quem ia para mais longe. E eles, no verso 29, os discípulos começam a pedir a Jesus, não vai embora não, fique conosco, já é noite. Mesmo não reconhecendo, ainda não reconheceram Jesus. No verso 30, aqui, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Jesus, né, fez isso. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E eu, quando li o texto, certa vez eu disse, Jesus, por que o Senhor desapareceu? Mas olha a resposta aqui no verso 33. Antes eu vou ler esse texto aqui, essa passagem. Quando ele desapareceu, eles conversaram assim. Perguntaram-se um ao outro, os dois discípulos. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Apesar deles não estarem reconhecendo Jesus, o coração ardia pela presença do Senhor, por tudo que Jesus falava.
Agora, olha a resposta. Por que Jesus desapareceu? Jesus, né, fez isso. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E eu, quando li o texto, certa vez eu disse: Jesus, por que o Senhor desapareceu? Mas olha a resposta aqui no verso 33. Antes eu vou ler esse texto aqui, essa passagem. Quando ele desapareceu, eles conversaram assim. Perguntaram-se um ao outro, os dois discípulos. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Apesar deles não estarem reconhecendo Jesus, o coração ardia pela presença do Senhor, por tudo que Jesus falava. Agora, olha a resposta. Por que Jesus desapareceu? No verso 33. Levantaram-se e Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quando Jesus desaparece, eles se levantam. E a Bíblia diz que imediatamente eles voltam para Jerusalém. Conforme eu disse antes, Jerusalém nesse texto significa o templo, a igreja. E lá, quando eles chegam, estão os discípulos. E aí eles contam o que aconteceu na vida deles dois, essa experiência que eles tiveram. E lá também eles encontram os discípulos falando acerca das maravilhas de Deus. Ou seja, se você se afastou da casa de Deus, volte. Volte imediatamente. Volte. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele fale mais fortemente ao seu coração. Porque é ele quem faz, é ele quem fala, ele é tudo. E até o próximo vídeo, se o Senhor disser que sim.